Isaías, capítulo 61, do 1 ao 3, começando no primeiro, diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. E vamos orar. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, Deus grandioso em obras, maravilhoso em conselhos e magnífico em poder, que é o Senhor. Nós somos gratos ao Senhor pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Fiel e eterna é a palavra do Senhor, ela jamais envelhece. Pedimos que o Senhor abençoe o pastor Roberto na pregação, para que ele nos traga mais uma vez uma mensagem de forma clara e sucinta, e que o Senhor abençoe cada pessoa aqui que estamos a ouvir com fé. Abençoe para que não sejamos simplesmente ouvintes da palavra do Senhor, mas que sejamos crentes praticantes da palavra do Senhor. Fazendo este pedido ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Texto desta noite, que nós estamos lendo de Isaías, e o irmão João leu agora há pouco os 3 primeiros versículos, e o tema de hoje não poderia fugir da ocasião de que estamos começando um novo ano. 2016 morreu, foi enterrado, e 2017 está começando hoje, as primeiras horas do ano, e nós temos um termo, nós falamos sobre a troca de ano. Nós trocamos um ano que sai para o novo ano que entra. Essa troca de ano é associada, o ano novo é associado com novas esperanças, novas expectativas, as famosas resoluções de ano novo. Resoluções que duram mais ou menos 2-3 dias, né? A gente fala, esse ano eu vou fazer um regime, vou perder 30 quilos. Isso até semana que vem a gente desiste e deixa para lá. Falamos sobre a leitura bíblica. Esse ano eu vou ler a Bíblia uma vez. E muitas vezes a gente faz isso durante uma semana, daqui a pouco a gente esquece, perde um dia, perde outro. Quando chega lá para janeiro, fevereiro, esqueceu. Falamos sobre esperanças e planos, resoluções, mas tem um porém. Nada, absolutamente nada mudou de ontem para hoje. Aquela dor que você tinha no ombro ontem, eu te garanto que ela não foi embora, porque hoje é 2017. Aquela dívida que você tinha no ano passado, aquela dívida que você tinha sexta-feira, sábado, ela não foi quitada hoje, desapareceu, evaporou-se, porque nós temos um ano novo começando. Aqueles problemas, situações, cargas, preocupações que você tinha, aquelas coisas que tiravam o seu juízo, os problemas que infestavam a sua mente e seu coração, eu não preciso perguntar para você, mas eles continuam lá. Um ano novo não muda absolutamente nada. Só muda uma coisa: você ficou um dia mais velho do que você era ontem. Mudou-se o ano, mas tudo continua a mesma coisa. As mesmas situações, problemas, dificuldades, desafios. A gente fala em trocar de ano, mas você pode trocar de casa, você pode trocar de emprego, você pode trocar de país. Mas isso só tem uma mudança superficial. Abaixo da superfície continua a mesma coisa. Troca de ano não troca lá muita coisa. A verdade, troca-se de ano, troca-se de casa, emprego, enfim. Troca de ano não muda nada, porque problemas, dificuldades, desafios, cargas, preocupações fazem parte da natureza humana. Problemas, dificuldades, aflições fazem parte da condição humana. A Bíblia nos ensina isso. Especialmente quando nós queremos viver piamente em Cristo Jesus, a Bíblia promete que nós teremos o quê? Tribulação.
Mas a condição humana, o estado humano, a realidade humana é que nós vamos ter problemas, aflições, dificuldades. Nós vamos ter. É um fato, é uma realidade. Por isso que existem, devido ao fato de ser uma realidade da condição humana, problemas e aflições, existem tantos charlatões. Por isso que existem tantos falsos profetas que exploram os desavisados e os indoutos, exploram esse fato da natureza e da condição humana. A Bíblia fala que eles tornam disso um comércio, eles tornam disso uma arte enganosa. Se você ler, não precisa abrir, mas ouça, mas em 2 Pedro, capítulo 2, de versículo 3, o apóstolo Pedro escreve: e por avareza farão de vós negócio. E continua: com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tarde a sentença, e a sua perdição não dormita. Farão de vós negócios, por causa de quê? Avareza. São pessoas que exploram essa condição da natureza humana. De quê? Haverá aflições e problemas. Eu vou ter, você vai ter, todo mundo vai ter. O ímpio vai ter, o crente vai ter, o justo vai ter, o injusto vai ter. Todo mundo vai ter problema nessa vida. Todo mundo vai ter. Uma certa igreja que eu estou pensando aqui agora tem como lema na frente, bem grande, coloque como assim: pare de sofrer. Eu quero que você mostre um versículo na Bíblia onde nós somos chamados ou ensinados que isso é sequer uma possibilidade. Sofrimento e aflição fazem parte da condição humana. Nós vivemos em corpos fracos, mortais, que a cada dia está se envelhecendo. Cada dia estamos suscetíveis a ter alguma doença. Nós somos falhos, o nosso coração é enganoso, perverso, Jeremias fala. Em nossas inter-relações de amizade, família, conjugais, nós vamos ter problemas. Por quê? Porque eu sou um pai imperfeito, que tenho filhas imperfeitas, tenho uma esposa imperfeita. Eu estou numa igreja que tem pessoas imperfeitas e eu sou um pastor imperfeito. Claro que vai haver atrito, gente. Vai ter problemas, vai ter dificuldade. Por quê? Porque faz parte da condição humana. E pessoas exploram isso. Nós devemos então ficar avisados. Não é o tema da mensagem hoje, mas eu quero deixar esse aviso: cuidado com os charlatões, cuidado com os falsos profetas, porque o nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração, ele é perverso. O nosso coração vai sempre buscar o caminho mais fácil. E se tem alguém que chega e fala: olha, aqui é simples, se você fizer uma oferta, se eu passar um pouco de bala santa na sua testa, você vai ficar bonzinho da Silva, é o caminho mais fácil. E muitas vezes não tem nada a ver com isso. Cuidado. As dificuldades da vida, elas servem de solo fértil para a exploração nas dificuldades. A natureza carnal e o coração enganoso desviam multidões da verdade. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo, falando para o seu filho na fé Timóteo, escreve assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, coceira, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Nós estamos hoje vivendo, irmãos, nestes dias, pessoas que só querem ouvir o que eles querem ouvir. Eles têm uma coceira, e eles vão juntar doutores. Essa palavra doutores não é doutor de médico, é mestres, profetas, pastores, professores. Eles vão juntar, mas só juntar aqueles que querem falar o que eu quero ouvir, mas vão rejeitar a sã doutrina e vão dar ouvido às fábulas. Pessoal, o que é uma fábula? É história para boi dormir, conto de fada, nada a ver com a realidade. E muita gente se afasta ouvindo esses falsos
mestres. Então, todo ser humano compartilha de uma grande bênção. Todo ser humano, salvo, perdido, compartilha da bênção de que Deus conhece a condição e a natureza humana. Deus conhece exatamente você e eu muito melhor do que você e eu nos conhecemos. Deus entende muito mais da natureza humana do que qualquer psicólogo, psicopata, psiquiatra, do que qualquer pastor, sincero ou não, qualquer mestre, sincero, falso ou não. Deus conhece a natureza humana, Deus conhece a condição humana, conhece as nossas fraquezas, nossas dificuldades, nossas fragilidades, limitações. Ele conhece tudo acerca da nossa natureza. E parte dessa bênção é que Deus nunca, jamais explora a nossa condição ou a nossa natureza humana. Deus nunca explora ou se aproveita ou faz uso da nossa natureza caída. Deus não faz isso. O diabo não. O diabo conhece a natureza humana. O diabo entende sobre a condição humana. Ele conhece sobre nossas fraquezas, fragilidades e temores. Ele conhece muito bem, mas diferente de Deus. Satanás joga baixo. Satanás joga sujo. Ele explora. Ele se aproveita. Ele conhece e explora a nossa condição, as nossas dificuldades e temores, a nossa incredulidade. Ele conhece, ele explora. Ao contrário, Jesus vem para nos libertar. Jesus vem para nos edificar a nossa fé. Jesus vem para nos dar vida abundante. Jesus vem para que nós possamos subir com asas como águia, como está escrito lá em Isaías, no capítulo 40 e versículo 31. Jesus vem não para explorar, mas para fazer-nos subir, decolar, voar, abrir asas e ir longe. O diabo não. O diabo ele vem para nos enlaçar. Deus vem para nos abençoar. O interessante disso tudo é que tanto Deus quanto Satanás, eles usam a nossa condição humana para fins diferentes. Tanto Deus quanto Satanás usa a nossa natureza, nossas fraquezas para fins diferentes. O diabo, como disse, ele quer fazer o quê? Ele quer enlaçar. Ele quer nos enlaçar no medo, na superstição. Ele quer nos enlaçar e nos levar cativo. Jesus quer nos libertar. E eu estou, a partir desse ponto, voltando para o nosso texto de hoje, onde nós lemos no versículo 3, onde fala: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, e óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Note comigo que existe uma troca. Deus quer fazer uma troca. Deus quer tomar o fruto da nossa natureza, da nossa condição. Que fruto, pastor, da natureza e da nossa condição? Medo. Sabe que o ser humano é um bicho medroso? Sabe que a Bíblia refere a nós como ovelhas? Sabe por quê? Ovelha é o bicho mais medroso que tem. Eu tenho um amigo nos Estados Unidos, visitei ele agora o mês passado. Ele cria algumas ovelhas. E a raça de ovelha que ele tem é chamada ovelha desmaiante. É o nome da ovelha, ovelha desmaiante, ou ovelha que desmaia. Se você chegar perto da ovelha e fizer assim, ela literalmente fica dura e cai. Puf! Parece que morreu. Puf, cai. Você chega com um carro buzina, cai. Bate palma, assusta ela fica dura e cai. Pois é, mas ovelha é um bicho medroso. Nós somos, por natureza, pessoas dadas a temor. Temor nos paralisa, nos controla. Nós temos medo de tudo quanto é coisa, do futuro, do passado, do presente, de tudo.
bicho medroso. Mas Deus, Ele quer fazer uma troca. Ele quer tomar as nossas fraquezas, Ele quer tomar a nossa condição humana, Ele quer trocar, Ele quer nos dar algo em troca. O diabo não quer trocar, o diabo ele quer explorar. O diabo não vem para tirar o seu temor, ele quer vir para ampliar o seu temor. O diabo não quer vir tirar as suas dúvidas, ele quer aumentar as suas dúvidas. Ele quer usar a sua e a minha fraqueza para nos enlaçar. Ele não tem interesse nenhum em tirar a sua fraqueza, a sua condição, a sua natureza humana. Deus quer fazer uma troca. Olha comigo aqui no versículo 3 que nós lemos a ordem dessa troca. E no versículo 3, na primeira metade do versículo, você vai ver que um conjunto de 3 palavras são usadas repetidamente. Diz assim: que lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Note as palavras em vez de, no lugar de. Aqui está falando sobre uma troca. Essas palavras em vez de está dizendo que Deus quer fazer uma troca. Ele quer tirar onde havia alguma coisa, Ele quer trocar. Ninguém faz uma troca de um lado só. Se eu vou trocar uma coisa com você, eu lhe dou algo e você me dá algo. Tem que haver essa duplicidade. Troca envolve 2 lados. No dicionário português, a palavra troca é definida como, número 1, transferência mútua de qualquer coisa entre seus respectivos donos. Transferência mútua. Tome lá, dá cá. Eu lhe dou algo, você me dá algo. Segunda definição, substituição. Deus quer substituir. Mais uma vez, para substituir, tem que ter algo a ser substituído. Terceira definição no dicionário: conversão, mudança, transformação. Deus quer transformar a nossa condição humana. Deus quer substituir, Deus quer fazer uma troca mútua, Ele quer trocar, uma abençoada troca, é o que Deus está aqui propondo para o seu povo. Ele quer fazer uma troca conosco, substituir coisas em nossas vidas, para transformar as nossas vidas, para o melhor. Toda transformação tem que ter um ponto de partida. Você vê uma linda borboleta, ela não começou como uma borboleta, ela era um inseto, mas precisou passar, continuou sendo um inseto, era uma lagartixa que passou por um processo de um casulo e dali saiu uma bela borboleta. Mas tudo tem o quê? Tudo tem um ponto de início. Toda transformação tem um ponto de início. E o que nós vemos aqui, no versículo 3, nós vemos qual foi o ponto de início para essa troca, essa transformação. Olhe comigo as palavras: cinza, tristeza, espírito angustiado. Esse é o ponto de partida. Essa é a natureza e a condição humana. A condição humana começa com cinza, e aqui a palavra cinza está denotando luto. Naquela época, quando você estava de luto porque alguém morreu, ou por grande calamidade ou tristeza, você pegava cinzas do fogo e você passava na cabeça, no cabelo, nas roupas, no rosto. Você se cobria de cinzas. Então aqui, quando fala sobre cinza, esse é o ponto de partida. É um espírito angustiado, tristeza. É daí que Deus quer fazer a troca. E em vez de cinza, em vez de um espírito angustiado, em vez de tristeza, Ele quer nos dar o quê? Olhe comigo no versículo 3. Ele quer nos dar glória. No lugar de cinza, Ele quer nos dar glória. Ele quer nos dar gozo. Ele quer nos dar louvor. Ele quer trocar. Ele fala: dê-me a sua cinza, dê-me a sua tristeza, dê-me o seu espírito angustiado. Eu lhe darei glória e louvor e gozo. Para transformar a condição e a natureza humana. Porque é de lá que nós partimos. É o nosso ponto de partida. É a natureza humana. O diabo ele vem
Você está em cinza, em tristeza, em espírito angustiado. Ele não quer tirar, trocar, transformar, substituir. Ele quer pegar isso e levar você a fazer uma loucura. Você está angustiado, ele vem, ele propõe uma solução rápida e fácil e errada. Ele vem trazer tentação para você dar as costas para Deus e tomar o seu caminho, resolver do seu jeito. Ele vem e diz: para que esperas no Senhor? Você lembra Adão e Eva? A serpente, que era o Satanás, veio para Eva e começou o quê? A tentá-la. A tentá-la. E mentir para ela. Eva conhecia Deus intimamente. Sabe como foi que Satanás fez Eva tropeçar? Ela falou: sereis como Deus. Certamente não morrereis, como Deus falou, se comeres o fruto desta árvore, mas sereis como Deus, sabendo a diferença entre o certo e o errado, o bem e o mal. Ser como Deus. Ele não falou ser como o diabo, como ele. Ele não falou ser errado, ser como Deus. Ele vem trabalhar com nossas dúvidas, nossos medos, nossas imperfeições. Deus quer trocar. Veja a sequência. A cinza vem antes da glória. Versículo 3 fala o quê? A ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza. A glória vem depois da cinza. Óleo de gozo em vez de tristeza. A tristeza vem antes do óleo de gozo. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado. O espírito angustiado vem antes das vestes de louvor. O ponto de partida é a condição humana. O ponto de partida é a cinza, é a tristeza, é o espírito angustiado. Todo mundo quer a glória. Todo mundo quer o louvor. Todo mundo quer o gozo. Mas ninguém quer as cinzas. Ninguém quer o espírito angustiado. Ninguém quer a tristeza. E nós precisamos aprender a encarar estas coisas, a tristeza e a cinza e o espírito angustiado, de forma diferente. O ser humano, quando encarado com tristeza, com cinza, com espírito angustiado, sabe o que ele faz? Estou fora. Corre. A qualquer custo. Custe o que custar. E nós temos que entender que Deus usa a tristeza, a cinza e o espírito angustiado como ponto de partida para uma troca. Ele quer substituir a cinza, ele quer substituir o espírito angustiado e a tristeza, ele quer trocar por glória e louvor e gozo. E muitas vezes nós não permitimos, porque nós não estamos dispostos a esperar. A gente vê um problema, a gente corre. Vem a tristeza, a gente resolve do nosso jeito. E não damos a chance de Deus vir fazer essa troca, essa substituição. Se a gente fugir, resolver do nosso jeito, a qualquer custo, nós vamos perder a troca. Nós vamos perder a bênção. Nós vamos perder a transformação que Deus quer operar em nossas vidas. Olha comigo no versículo 1. Eu estou dizendo esta noite que Deus quer fazer uma troca. Deus quer substituir coisas da nossa natureza e condição humana para coisas divinas e celestiais que só Ele pode dar. Mas existe um ambiente para essa troca. Olha o versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, a proclamar liberdade aos cativos. Marque bem essa palavra, cativo. E abertura de prisão aos presos. Existe um ambiente, não só uma troca, existe um ambiente para a troca. Esse ambiente, nós lemos aqui, fala sobre cativos, fala sobre prisão aos presos. O contexto de Isaías, que nós estamos lendo, é que o povo judeu estava no cativeiro. O povo judeu havia sido levado, não estavam em Israel, não estavam na terra prometida, haviam vivido lá durante muito tempo, mas nesse exato momento
Eles não estavam na terra prometida. Nesse exato momento eles estavam na Babilônia, cativos e prisioneiros, escravizados pelos babilônios. Por isso que aqui Isaías fala que o Espírito do Senhor está sobre mim a proclamar a liberdade dos cativos. Ele estava falando, vocês presos e cativos na Babilônia, Deus está vindo com uma proposta. Esse povo estava preso e cativo, o espírito deles estava angustiado. Você lê em Salmos, você lê nos profetas, como eles estavam saudosos pela terra prometida, como eles queriam voltar para Sião e voltar e reconstruir Jerusalém e as muralhas. Eles almejavam estar de volta na terra prometida, mas não podiam. Estavam presos, cativos, não queriam estar ali, queriam estar em outro lugar. E muitas vezes nós nos encontramos na mesma posição. Muitas vezes nós estamos numa situação em que nós não gostaríamos de estar. Nós nos achamos em uma posição que nós não gostaríamos de estar. Nós estamos numa condição, numa posição, numa situação que não é o que a gente quer. A gente queria, como eles, estar longe dali. E muitas vezes nos encontramos presos e cativos em uma situação, condição e parece que não há saída. Isso nos traz cinza, tristeza, angústia, porque estamos presos e nós olhamos para um lado e olhamos para o outro, olhamos para cima, olhamos para baixo, para frente e para trás, e parece que não há saída. Estamos cativos e presos. Não se desespere, porque esse é o ambiente que Deus usa para fazer a troca. Deus fala no versículo 1, proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, e no versículo seguinte ele fala, eu vou trocar, em vez de cinza, em vez de tristeza, em vez de angústia de espírito, eu vou dar gozo, e eu vou dar liberdade, e eu vou dar louvor. Quando? Aos cativos. Você está cativo hoje? Você está preso, não estou falando preso que vocês estão aqui, não estão na penitenciária, mas você está preso numa situação. Você está encarcerado numa condição e você não quer estar lá. Pastor, eu não nasci para isso, não é para isso que eu estou aqui. Igualmente, o povo judeu não foi chamado para ser cativo na Babilônia. O povo hebreu foi chamado para conquistar a terra prometida, tomar posse da terra que flui com leite e mel, habitar cidades construídas e plantações plantadas e pomares frutíferos, e aproveitar a terra que Deus ia limpar na frente deles. O que eles estavam fazendo na Babilônia? Eles não queriam estar lá. Servos, escravos dos babilônios, eles não queriam estar lá, estavam cativos e presos. Você está assim hoje? Pois é nesse ambiente que Deus vem e fala, eu quero fazer uma troca com você. Eu quero que você me dê sua cinza, sua tristeza, sua angústia de espírito, e eu vou lhe dar louvor e gozo. Vamos trocar? Se você e eu nos achamos bens, está tudo bem comigo, pastor. Então Deus vem e fala, não tenho que trocar com você. Se não há angústia de coração, se estamos cheios e satisfeitos com a vida que nós levamos, e se a vida que nós levamos é conforme a Deus, não há nada de errado em estar satisfeito e contente. Mas o povo judeu não foi levado para viver em cativeiro na Babilônia. O povo judeu é para ocupar a terra prometida. Mas é nesse ambiente que Deus vai operar. Muitas vezes o mesmo motivo que levou os judeus ao cativeiro é o mesmo motivo que nos leva a situações, condições e posições em nossas vidas que nós não queremos. Me diga uma coisa, o que foi que fez Deus tirar o povo da terra prometida, enraizá-los ou desenraizá-los e colocá-los na Babilônia, longe
da terra de Deus. O que foi? Por que Deus fez isso? Sabe o que foi? Rebeldia, desobediência, em alguns casos, ignorância. Sabe uma coisa? Ignorância não justifica. Se você for perante o juiz, porque você fez alguma coisa de errado, não adianta falar para o juiz: sabe o que é, juiz? Eu não sabia. Ele vai dizer: que pena, mas não é desculpa. Não conhecer a lei não nos isenta da lei. Não saber a vontade de Deus não nos isenta da vontade de Deus. Por isso que Deus deu para os salvos o Espírito Santo, que nos leva a toda a verdade. Por isso que Deus deu a sua palavra para nos trazer toda a verdade. Então, se nós não conhecemos a vontade de Deus, se nós não conhecemos a palavra de Deus, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Mas o povo foi tirado da terra por rebeldia, desobediência, teimosia, tolice. Quantas pessoas não se metem em uma situação complicadíssima por tolice ou rebeldia, falta de entendimento, seja lá o que for? É a mesma coisa que levou o povo judeu ao cativeiro da Babilônia, é a mesma coisa que leva a mim e a vós a um cativeiro em nossa vida. Mesma coisa. É desobediência, rebeldia, ignorância, teimosia, tolice. O ambiente da troca que Deus quer fazer é um espírito angustiado, sabe? Se a gente desobedece a Deus, somos rebeldes, enfim, a gente é tirado e colocado numa situação que nós não queremos estar. A chave é um espírito angustiado. Sabe, o crente, o filho de Deus, a pessoa que foi lavada pelo sangue de Cristo, cujo nome está escrito no livro da Bíblia, ele pode pecar. Ele é capaz de pecar. Ele habita com sua carne, com o velho homem, o apóstolo Paulo chama. Ele pode pecar tão perversamente, cruelmente, impiedosamente quanto um perdido. Agora tem uma diferença. O crente, quando peca, o espírito dele fica o quê? Angustiado. Eu tenho enormes dúvidas do crente, que se diz crente, que vive igual o cão e não tem o espírito angustiado. Eu não entendo. Biblicamente não faz sentido. O crente pode pecar, mas ele vai ter angústia, ele vai ter tristeza, ele vai sentir as correntes do pecado, ele vai sentir a prisão do pecado, porque o pecado, ele escraviza. A Bíblia nos ensina que nós somos escravos daquilo que servimos. Se a carne, nós somos escravos da carne e do pecado. O ambiente da troca é um espírito angustiado que é fruto da transgressão. Quando o crente, quando o salvo, transgride as leis de Deus, angústia, tristeza. Aí Deus vem em sua misericórdia. Ele fala assim: vamos fazer uma troca. Me dê a sua angústia, me dê a sua tristeza, me dê as suas cinzas, tome gozo, tome louvor. Mas se Deus vem para você e você não está angustiado ou triste pela transgressão, Deus fala: eu estou fazendo uma troca. Entenda, Deus não está dando gozo e alegria, Ele está trocando. Dando eu dou para você, tchau. Deus não está dando, aqui está falando em vez de, é uma troca. Note, nós não estamos falando sobre salvação. Salvação não é uma troca, salvação é um presente. Salvação é pela graça, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Salvação não é uma troca, salvação é um dom gratuito de Deus. Aqui não está falando de salvação, aqui está falando de cadeias e prisão.
situações que nós nos colocamos, o fruto da transgressão. Diga uma coisa, o salário do pecado é o quê? Morte. Quando nós plantamos o pecado, nós colhemos morte. A morte traz angústia, tristeza, cinzas. Lembra que era cinza? Cinza era um símbolo de quê? De luto. A gente entra em luto quando há o quê? Morte. Morte é o salário do pecado. Troca. Nós somos cativos e prisioneiros das nossas transgressões, mas é pela misericórdia de Deus que nessas horas Deus vem e oferece uma troca para transformar a situação. Última coisa, rapidamente esta noite, olhe comigo no versículo 1 mais uma vez. Nós vemos que existe uma troca, o ambiente da troca. Vamos ver agora rapidamente as condições para que haja essa troca. Você está aqui hoje e você fala: pastor, eu quero essa troca. Existem coisas na minha vida, existem situações e posições, eu não quero para mim, eu não quero estar lá, eu não quero estar preso nessas condições. Como é que eu faço para trocar com Deus? Vamos ver isso agora mesmo. Versículo 1, condições para troca. Versículo 1 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Primeira condição: enviou-me a restaurar os contritos de coração. Deus quer fazer uma troca. O ambiente da troca é a prisão, mas quando ele vem para a prisão, ele quer ver duas coisas. Ele quer ver mansidão e contrição de coração. A graça de Deus é de graça, o nome diz tudo. Mas a misericórdia de Deus é sempre uma troca. Sempre uma troca. Há sempre uma condição para a misericórdia de Deus. Entenda, nós não somos salvos pelas misericórdias de Deus, nós somos salvos pela graça de Deus. As misericórdias de Deus é o que nos mantém. Sem as misericórdias de Deus não tinha um em pé aqui. Mas há uma troca. Estamos falando esta noite. Essa troca abençoada, essa misericórdia de Deus tem condição. Número 1, mansos. O que quer dizer mansos? A palavra manso aqui está falando sobre submisso. Você está na cadeia, você está naquela condição que é fruto de tolice, rebeldia, desobediência, ignorância, seja o que for. E você se encontrou naquela situação, condição que você não quer estar ali, você não pertence ali, você não está gostando, você quer sair, mas não tem saída, você está preso, cativo. Mas você está lá dentro, manso. O que é o oposto de ser manso? O oposto de ser manso é você tentar resolver do seu jeito, é você culpar outra pessoa, é você sair de lá custe o que custar, mesmo que você tenha que cavar um buraco mais fundo do que já está. Tem muita gente que cai no poço, em vez de querer sair para cima, eles querem cavar mais ainda. Aí querem sair lá no Japão, não sei qual é a ideia dele. Gente, se você está cavando e afundando, a primeira coisa que você faz é parar de cavar. Amém? Se você está num buraco, porque você está cavando um buraco, a primeira coisa que você faz é parar de cavar. Tem gente que não, quanto mais pior a situação, mais estão cavando, mais se complicando, mais se aprofundando, pensando que vão sair lá do outro lado do planeta, só é possível. Mansos, eles falam: Deus, isso tudo aqui, essa prisão, é minha culpa. O manso fala: Deus, eu aguardo em Ti, porque eu me meti nessa, eu não sei como sair. O manso está em submissão, aguardando a libertação de Deus. Ele não está esperneando, gritando, se justificando, culpando Deus, culpando o pastor, culpando a mãe, o pai, o cônjuge, o vizinho, o irmão. Não, ele está manso, dizendo: sabe de uma coisa, eu mereço isso. Eu de fato transgredi, eu de fato errei, eu de fato pequei. A Bíblia chama isso de confissão. O manso confessa. O que fala em Jeremias? Deixa eu ver se eu lembro. Deixa eu ver, como é que fala?
Quem encobre as suas transgressões, jamais o quê? Prosperará. Mas os que as confessa e deixa, acharão o quê? Misericórdia. O manso, ele confessa e deixa. O não manso, ele não confessa, ele justifica e não deixa. Ele continua, ele segue, ele persiste no erro. Primeira condição, manso. Diz aqui: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Aqueles que não são mansos, aqueles que não confessam, que não deixam, aqueles que persistem e insistem e se justificam. Isaías não foi chamado para falar com eles, porque a oferta de troca não é estendida para quem não é manso. Segunda coisa, enviou-me a restaurar os contritos de coração. Não só esse prisioneiro está manso, contrito, confesso, o coração dele está contrito. Lá em Salmo 51 e versículo 17 diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Quando Deus vem para a gente e vê em nós um espírito e um coração quebrantado e contrito, com mansidão, aguardando o Senhor, isso Deus não despreza. Ele manda alguém pregar as boas novas aos mansos, de enviar, restaurar os contritos de coração. Um coração contrito e um espírito manso, eles ativam a misericórdia de Deus em nossas vidas. Liga, acende. Agora, para aquele coração que não está contrito, o espírito que não está manso, desliga a misericórdia de Deus em nossas vidas. E a gente vai ficar preso, a gente vai ficar enclausurado, nós vamos ficar trancaficados dentro daquela posição e situação que as nossas transgressões nos colocaram. Até a gente ficar manso e contrito. Aí Deus vem e fala: vamos trocar? Em vez de cinzas, me dê aqui cinzas. Tome louvor. Esse espírito contrito, me dê aqui. Tome gozo. Por quê? Porque um coração contrito e um espírito manso, Deus não despreza. E essa é a troca que Deus quer fazer. Ele quer trocar nossas aflições, tristezas, pesares por alegria, gozo e louvor. E Deus quer dar isso: glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. E vamos fazer a trocada deste ano 2016 a 2017, uma trocada de verdade. Mudança de data não muda nada para ninguém, mas Deus está aqui fazendo, oferecendo, querendo uma troca abençoada que pode nos transformar e nos libertar, se nós o permitirmos. E vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua palavra.